Olá, bem-vindos à aula número 3. E seguindo o nosso raciocínio até aqui, nós falamos no finalzinho da aula de número 2 que nós precisamos ir a Jesus. Se nós não formos para Jesus, dificilmente nós vamos conseguir suprir a nossa fome espiritual e nós precisamos realmente do verdadeiro alimento. Na aula de hoje, eu proponho para nós conversarmos um pouco sobre um novo tipo de amor. Interessante que a vida inteira da humanidade, se eu posso dizer assim, desde a sua história até o tempo de Jesus, as ideias a respeito de Deus, os conceitos que as pessoas tinham sobre a divindade eram tão variados quanto eles eram equivocados. Cada um achava alguma coisa. É Deus que mora numa alta montanha. É Deus que mora debaixo da terra. É Deus que, se eu sacrificar um animal, ele vem me ajudar na guerra. É Deus que, se eu sacrificar alguma coisa, talvez um filho, eu consiga uma boa colheita. Então, quando nós olhamos a história da humanidade, é vergonhoso quantos pensamentos dissonantes, diferentes uns dos outros, nós encontramos a respeito do próprio Deus. Na verdade, precisou o próprio Deus vir até nós, na pessoa de Jesus Cristo, para manifestar às pessoas a sua verdadeira natureza divina. Precisou o próprio Deus intervir enviando a Cristo Jesus para que então nós começássemos a entender qual é a natureza de Deus. Então, esse novo tipo de amor, é uma palavra que nós vamos conversar bastante sobre nessa mesma aula. Mas essa chegada de Cristo trouxe para nós o verdadeiro ágape. Ágape é uma das palavras gregas, eles têm 4 palavras diferentes para amor, e é a palavra que significa ou denota um amor de sacrifício, ou amor de entrega total, ou um amor de entrega completa. Interessante que quando Jesus veio, as palavras mais utilizadas para amor eram philos, que era o amor de amigo, e eros, o amor erótico, ou amor de cunho sexual. Então eram as duas únicas palavras que mais se utilizavam quando se queria conversar a respeito de amor. A palavra ágape não é uma coisa nova do tempo de Jesus Cristo. Ela já existia antes, mas foi por meio de Jesus que ela ganhou o seu conceito mais profundo, onde se alargaram os horizontes para compreender exatamente essa ideia que João fala muito bem lá na sua primeira carta, no capítulo 4, verso 8. Deus é amor. E ali ele diz, Deus é ágape. E esse ágape é um amor inclusivo, é um amor que não deixa ninguém de fora. E é muito interessante que Jesus traduziu muito bem o ágape dele, e esse que é o problema muitas vezes de nós, quando nós temos uma atitude legalista, ou uma atitude farisaica, uma atitude religiosa no nosso coração. Nós temos dificuldade de entender o princípio desse amor inclusivo de Deus. Jesus disse lá, capítulo 5 de Mateus, versos 44 e 45, ele falou, mas eu lhes digo, amem os seus inimigos e orem por aqueles que os perseguem, para que vocês venham a ser filhos do seu Pai que está nos céus, porque ele faz raiar o seu sol sobre maus e sobre bons, e derrama a chuva sobre justos e injustos. Da forma, do ponto de vista de Deus, do seu relacionamento conosco, Deus não faz diferença. Ele não te ama mais porque você é crente e nem te ama menos se você for um ateu. Simplesmente ele te ama, porque ele é amor. Deus é ágape. É interessante que esse amor é tão inclusivo, olhando do ponto de vista desse versículo, que ele é muito mais amplo do que supõe até a nossa própria imaginação. Ele alcançou até mesmo os inimigos do próprio Deus, porque a morte de Jesus na cruz foi a prova mais completa e profunda desse amor ágape. Ele morreu para que os seus inimigos não precisassem morrer. Faz sentido para você um amor tão profundo como esse? E esse é o grande problema. Nós muitas vezes queremos nos relacionar com Deus por meio de práticas, de regras, de situações, de regulamentos, mas nós temos dificuldade de aceitar esse amor de Deus tão perfeito, tão simples e também tão inclusivo. E só que essa ideia desse amor inclusivo não é uma novidade que veio em Jesus.
Não estou falando da palavra ágape. Você tem um exemplo muito grande e profundo desse ágape de Deus já revelado no Antigo Testamento, na vida do profeta Oséias. Você conhece a história do profeta Oséias? Deus o chama, né, e através do seu falar ele dá uma ordem para Oséias, para que ele saísse e procurasse e encontrasse uma esposa e a trouxesse e fizesse, né, dessa mulher a sua esposa. Mas quem que era essa mulher? Uma mulher chamada Gomer, que era uma prostituta. Então Deus manda que um profeta santo, aquele responsável por trazer a palavra santa de Deus para toda a nação, saia e vá procurar uma mulher que não somente o despreza depois, volta para a prostituição, e uma vez, né, que ela se cansa de tudo isso, né, talvez cheia de dívidas, ela vai parar mesmo na mão do que hoje nós chamaríamos aí de um cafetão, né, infelizmente uma pessoa que a controlava e a vendia o seu corpo por dinheiro. E é interessante que nesse estado lastimável desse ser humano, o próprio Deus fala com Oséias e manda que ele vá lá e compre a mulher e traga de volta para casa. Olha que extraordinário. É claro que isso causou ali um impacto social, né? Imagina quanto diz que me diz, quanta fofoca dentro da nação de Israel por conta dessa situação. Até que Deus revela que aquilo era um símbolo, né? Essa união de Oséias com Gomer, sua esposa, um símbolo do quanto ele desejava e amava Israel, mas quanto Israel continuava sendo infiel aos seus propósitos, infiel à sua lei, infiel ao seu relacionamento com Deus. Quer dizer, apesar de tudo isso, de toda essa infidelidade, Deus continua nos comprando e nos buscando nos piores lugares onde nós estamos. Jesus, quando ele veio, ele deu sentido a uma outra palavra que já existia no grego, mas que ganhou conotações ainda mais extraordinárias depois de Cristo. A palavra graça. Quando Jesus veio, ele se sentava com quem? Com a escória de Jerusalém, com a escória da Galileia, com os piores. Eram os endividados, eram as prostitutas, eram os ladrões, eram os vagabundos, os leprosos. Ele não olhava a quem, ele simplesmente estava com as pessoas. Ele demonstrava que todas essas pessoas eram importantes para ele ao ponto de sentar e comer com elas, porque dentro da cultura judaica, o comer com alguém significava ali um laço de amizade profunda e de respeito mútuo. Quando um judeu se sentaria com uma prostituta ou com um pecador ou um pagador, alguém que desviasse dinheiro dos impostos, mas nunca, isso jamais aconteceria. Então, quando Jesus traz essa realidade de Deus no meio das pessoas comuns, ele inaugura dentro desse vocabulário humano a palavra graça de uma forma que ainda as pessoas não conheciam. Graças, a gente sabe qual é o significado dela, né? Um favor imerecido. Isso era o que significava no grego também. Só que a ideia do grego para a palavra charis, né, que significa graça, era a ideia de você ser surpreendido com um presente, por exemplo, numa ocasião simples, que não fosse o seu aniversário ou uma conquista importante. Você simplesmente aparecia com um presente para alguém, um grego dizia, puxa, isso é charis, né? Isso é graça. Só que quando nós olhamos para Cristo Jesus, a graça dele é muito mais profunda do que simplesmente um presentinho fora de época. É Deus tendo amado a sua criação de tal forma que, não importando a sua condição, o seu pecado, a sua vergonha moral, espiritual, seja qual fosse ela, esse mesmo Deus nos entrega a vida e nos restaura de volta a sua família. Esse convite à graça é algo que dá um nó na cabeça de qualquer pessoa que seja legalista. Porque nós temos dificuldade. Nós queremos agradar a Deus, nós queremos comprar o favor. Eu quero vir tantas vezes na igreja, eu quero fazer tantas orações, eu quero fazer tantas promessas, eu quero fazer tantos votos para alcançar algo que eu quero. Quando na verdade Deus fala, não precisa de nada disso. Eu te dou de qualquer forma. Interessante que um dos atributos de Deus que mais impacta o meu coração é que porque Deus é fiel. Mesmo quando eu falho, mesmo quando eu sou infiel, mesmo quando eu não cumpro nada daquilo que eu havia até prometido para Deus, que eu havia votado que eu ia fazer, Deus vem lá e ainda continua me abençoando.
continua me dando, me cuidando conforme Ele havia prometido na sua palavra. Então, quando nós olhamos essa ideia, o Evangelho ele é um convite para a gente descansar em Cristo, para nós encontrarmos no Senhor um lugar realmente de descanso para nós e para receber um presente, né, que nós não merecemos, jamais mereceríamos e nunca vamos merecer, né, que é esse presente da vida eterna. Deus nos concedeu o seu próprio Filho. Então, quando nós olhamos do princípio ao fim a vida de Deus é graça. A vida de Deus é ágape. A vida de Deus é algo, um presente que só pode ser recebido mesmo por meio da fé. E isso é algo que nós vamos ilustrar muito bem na história do filho pródigo. A gente conhece muito bem. Depois, se você toma um tempo lá, está lá em Lucas capítulo 15, dos versos de 11 a 32. Mas quando nós vamos olhando todos os detalhes da vida, daquela história, dessa parábola especificamente, nós vamos entendendo mais profundamente o que é essa graça do Senhor. Essa graça, esse novo tipo de amor. Né? Porque nós temos ali um pai, um dono de uma fazenda, com 2 filhos. Um dos filhos talvez cansado, os 2 provavelmente muito cansados de trabalhar para o seu pai. Né? Um deles resolve dizer para o seu pai, me dá a minha parte da herança. E é interessante que a gente sabe que não existe, a herança é algo que se recebe depois de morto. Por quê? Porque é uma forma dos filhos honrarem, cuidarem dos seus pais até o momento que ele morrer. Você não entrega a herança para uma pessoa antes de ter morrido, porque senão você dá seu dinheiro para o seu filho vai-se embora no mundo e provavelmente você vai ser uma velha abandonada. Né? Por conta disso a gente deixa para dar a nossa herança para os filhos depois que a gente morre. Mas chega esse filho descaradamente e fala, pai, para mim você já está morto, eu não quero esperar o dia que você morrer. Me dá aquilo que é meu que eu vou me embora. Isso por si só já era uma ilustração que arrepiaria o cabelo de qualquer judeu do tempo de Jesus que ouvisse uma história dessa. Porque honrar pai e mãe é um mandamento que já estava na palavra, já estava nos livros de Moisés. Era uma obrigação. Um pai que desrespeitasse um filho, um filho que desrespeitasse o seu próprio pai, podia ser até mesmo apedrejado fora da cidade. E aí nós encontramos um filho, né, na ilustração do Senhor Jesus, que fala para o seu próprio pai, você está morto para mim, vai embora. E não só desperdiça todos os bens, né, porque quando você tem dinheiro, você tem tudo. Tem amigo, tem festa, tem balada todo dia. O dinheiro acabou, estranhamente ou coincidentemente, né, veio uma grande fome à região onde ele estava, e aquele filho no estrangeiro, né, aquele filho que agora era um estrangeiro, aquele filho que era um estranho, ele começa ali a passar fome. E essa fome faz com que ele caia em si. Ele se lembra, puxa, na casa do meu pai, até o trabalhador que não tem nenhum compromisso com ele, porque existiam vários tipos de trabalhadores, né? O diarista, aquele que era contratado só de manhã, que não havia nenhum apreço do dono da fazenda por ele, simplesmente era um contrato de um dia, né? Ele fala assim que até mesmo os do dia, os diaristas são tratados melhores do que aquilo que eu estou vivendo hoje. Então ele cai em si e resolve voltar para casa. Não antes, depois de passar um tempo ali alimentando os porcos, inclusive desejando comer a comida dos porcos. E aqui tem uma outra pegadinha, né, da história de Jesus para os seus ouvintes no seu tempo, quando ele contou essa parábola. Era inadmissível, impensável que um judeu fosse cuidar de um porco. Por quê? Era um animal considerado imundo, um animal com proibições na lei de Moisés, um animal que, se você simplesmente tocasse esse animal, você se tornava impuro, você ficava impedido, inclusive, de estar na presença de Deus. Agora imagina alguém que vivia alimentando, cuidando, tratando desses porcos. Para um judeu estrangeiro, cuidador de porco, que tratou mal o pai desse jeito, esse sujeito não merecia absolutamente nada. E é interessante que Jesus vai concluindo a história dizendo que quando ele resolve voltar, o pai que todos os dias esperava, porque imagina o pai olhando para o horizonte todos os dias, vendo se o filho voltava, trabalhando os seus afazeres de fazenda, esperando o retorno dele, quando o vê, corre na direção dele, né? Antes mesmo que ele pudesse falar, pai, eu pequei, me trata como um empregado, o pai o abraça, né? Alguém mal cheiroso, um estrangeiro, alguém que o queria morto,
E não somente isso, manda que seja limpo, se devolvam roupas novas e dá uma grande festa para ele. Você consegue imaginar isso na cabeça dos judeus daquele tempo? É difícil até mesmo nos dias de hoje. Até que se você conhecer a história de um filho que maltratou o seu pai, você não quer muito a graça de Deus sobre a vida dele, você quer justiça. Mas o próprio Deus mostra o quanto ele ama ao ponto que ele abraça, ele cuida e guarda esse mesmo filho. Essa história é extraordinária para mostrar isso, para contrastar a graça, o amor ágape de Deus com o nosso. E o problema é que o amor eros, né, o amor filos, eles vão brigar por causa disso, porque são amores passionais, eles dependem de emoções. Mas o amor ágape depende de uma decisão, de uma razão. Né? A mente carnal, ela sempre vai insistir que o homem precisa ganhar a aceitação de Deus mediante o merecimento. Mas é daí que nascem a maioria das angústias do nosso coração. Porque eu não aceito a graça como ela é, porque eu quero merecer aquilo que Deus tem para mim, eu vou entrar num modo de trabalho que vai desgastar, que vai consumir o meu interior, vai consumir a minha força de vontade e muito provavelmente vai ser uma das causas principais do meu esgotamento espiritual. Então eu espero que essa aula tenha falado muito ao seu coração. Nós vamos continuar nessa parábola na próxima aula e aí vocês vão entender um pouco melhor esse contraste entre graça e legalismo. Então até a próxima. Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus.